Você sabia que no Japão é possível alugar uma esposa, um marido, uma namorada e até mesmo casar-se com um robô? E o assunto não para por aí, pois certas bonecas com inteligência artificial são vistas como atraentes. O comportamento dos japoneses é bastante singular, diferente de tudo que você já viu. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, explorando as curiosidades mais peculiares que só se encontram no Japão. Se é sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como este. A expectativa de vida mais alta do mundo, segundo a OMS, é a do Japão. Isso não se deve apenas ao hábito de se alimentar bem, mas também à educação e à cultura passadas de geração em geração. Um dos fatores decisivos que elevaram o Japão a outro patamar foram as políticas de combate à mortalidade infantil, implementadas nas décadas de 1950 e 1960, que reduziram drasticamente a taxa de mortalidade infantil no país. Graças a essas políticas, o governo adotou outras medidas para combater a mortalidade adulta, como uma lei que exige que pessoas de 40 a 75 anos façam um check-up para medir a circunferência abdominal. Se a medida ultrapassar o normal, é recomendado que a pessoa faça mais exercícios. Essa lei não se aplica apenas aos cidadãos, mas também às empresas, que devem ajudar seus funcionários a manter um estilo de vida saudável. Na cultura japonesa, é comum consumir muitos pratos saudáveis e muita comida cozida. Os chás, elementos medicinais importantes na dieta japonesa, além dos seus poderes curativos, são vistos como uma forma de rejuvenescer o corpo através do consumo de chás verdes. Atualmente, um bebê que nasce no Japão pode esperar viver até os 87 anos, se for menina, e 81 anos, se for menino. Porém, nem tudo são flores. O governo japonês enfrenta um desafio com o desequilíbrio demográfico, já que atualmente 29% da população tem mais de 65 anos, e estudos indicam que, em 2060, essa porcentagem alcançará 40%. Espera-se que a expectativa de vida continue aumentando, chegando a 84 anos para homens e 90 para mulheres. O rápido envelhecimento da população japonesa é um desafio para o sistema de saúde, tanto em termos de financiamento quanto de atendimento. No Japão, é um dos poucos países onde você pode comprar ou alugar qualquer coisa, inclusive uma esposa, uma namorada ou um robô. Embora pareça incrível, existem muitas empresas japonesas que oferecem esses serviços especializados para pessoas solitárias, pois no Japão muitas pessoas têm dificuldades para se relacionar, e isso é mal visto pelos outros. As mães solteiras são as mais julgadas pela sociedade. Assim, alugar alguém para se passar por seu marido em uma reunião escolar, levar uma namorada falsa à festa da empresa e muitas outras situações como essas acontecem todos os dias no Japão. Existem algumas regras que você deve seguir se quiser alugar uma namorada, esposa ou marido, e uma delas é não ter relações íntimas com a pessoa, pois é uma empresa séria e dentro da lei. Mas o mercado que vem crescendo mais no Japão é o das bonecas, com cada vez mais pessoas interessadas em adquirir uma parceira artificial que também evolui com a inteligência artificial. As pessoas até se casam com essas bonecas. Segundo um psicólogo japonês de Tóquio, uma pessoa que usa um robô por muitos meses pode ter problemas para ter relações íntimas com outras pessoas, além de substituir a beleza de um relacionamento natural. Os preços variam de acordo com as preferências do comprador, podendo encontrar bonecas a partir de $1.000. Além das práticas sociais únicas e da avançada tecnologia, o Japão se destaca por sua contribuição significativa ao mundo da moda e da estética. A subcultura da moda de rua em Tóquio, especialmente em bairros como Harajuku, Shibuya e Shinjuku, reflete uma mistura vibrante de tradição e modernidade, onde jovens desafiam as normas estabelecidas através de estilos expressivos e inovadores. Estilos como o Lolita, Gyaru e Visual Kei não são apenas formas de vestir, mas expressões de identidade e liberdade pessoal, influenciando a moda global e a percepção de individualidade e expressão cultural. Essa faceta da cultura japonesa mostra como o país continua a influenciar e moldar tendências globais, mantendo-se fiel às suas raízes e tradições. Este aspecto da cultura japonesa,
que equilibra perfeitamente o respeito pela tradição com uma paixão por inovação e expressão individual, é uma janela fascinante para entender a complexidade e a beleza da sociedade japonesa. O Japão é conhecido pelo seu avanço na tecnologia robótica e desenvolveu numerosos robôs que vão desde tarefas industriais e de assistência até aplicações mais avançadas na interação com humanos, que reconhecem pessoas e podem manter uma conversa, mostrando até emoções na sua pele de látex. Uma grande questão sobre esses bonecos é sua capacidade de causar danos psicológicos na mente das pessoas. Mas o que você acha dessa questão? Escreva nos comentários sua opinião. É comum que as pessoas comam com palitos no Japão. O nome correto desse instrumento é hachi, e existem muitas regras de etiqueta em relação ao seu uso. Por exemplo, não se deve usar os palitos para pinçar a comida, o que é ainda mais grosseiro se feito em um bowl de arroz. De acordo com as tradições japonesas, isso só ocorre em cerimônias dedicadas a honrar os mortos. Se não quiser desonrar seus entes queridos falecidos, aprenda a usar corretamente os palitos. Comportar-se bem é uma regra básica que todo japonês respeita, seja em casa ou na rua. Tirar os sapatos antes de entrar em algum lugar é uma prática comum, pois, segundo a cultura japonesa, quando saímos a qualquer lugar, estamos expostos a diferentes tipos de energias negativas e acabamos levando-as conosco pelo caminho. Assim, deixar os sapatos fora ajuda a deixar fora as impurezas e também os germes. Basta dar um passeio pelas ruas para entender como funciona o comportamento das pessoas. E acredite, os costumes do Japão incluem respeitar as filas, esperar o semáforo abrir para os pedestres e prestar atenção às normas. Fumar na rua é proibido, e você nunca verá um japonês fumando na rua. Para os fumantes, existem espaços reservados exclusivos. Andar de mãos dadas pela rua ainda não é bem visto pela sociedade, pois é considerado um gesto íntimo de casal. Há tantas coisas diferentes da nossa cultura que é quase impossível ir ao Japão e respeitar todas elas. O Japão está entre os 10 países com o menor índice de criminalidade e violência do mundo. No Japão, as pessoas costumam esquecer carteiras, documentos e objetos em bancos de praças, e quase sempre conseguem voltar e resgatar seus objetos perdidos. Os japoneses não recolhem as coisas esquecidas pelos outros. Tendem a deixá-las onde estão para que seus donos voltem e as peguem ou as levem à polícia. Isso é tão verdadeiro que um relatório publicado pela Polícia de Tóquio em 2018 mostrou que foram devolvidos 545 mil documentos de identidade e 40 mil carteiras. Esses dados nos mostram os comportamentos japoneses que ajudam a manter o país entre os mais seguros do mundo para viver. Bicicletas paradas sem cadeados, casas sem portões nem cercas elétricas, crianças que caminham sozinhas para a escola, idosos que saem do banco contando dinheiro tranquilamente. Muitos acreditam que os japoneses devolvem os objetos perdidos porque seguem a lei do país, que estabelece que qualquer pessoa que encontre uma posse perdida deve devolvê-la à polícia em um prazo de 7 dias. O silêncio é importante. Os japoneses são muito silenciosos. Ao passar por bares e casas, mal se escutam ruídos de conversas ou da televisão. Ao passear pelos bairros não comerciais, temos a impressão de que é feriado todos os dias. Nos lugares públicos e no metrô, é proibido falar ao celular. Isso se deve ao fato de que as pessoas tendem a dormir no metrô, ler livros e descansar enquanto voltam para casa ou vão ao trabalho. Os asiáticos têm fama de dormir em qualquer lugar, especialmente no metrô. O silêncio é necessário para não incomodar os outros. Fala-se apenas se for em um tom bem baixo. Uma coisa interessante sobre os japoneses é que eles não usam o celular enquanto caminham. Dificilmente você verá alguém pela rua caminhando e usando o celular ao mesmo tempo. Os japoneses são como crianças eternas. A maioria das coisas no Japão parece direcionada às crianças, mas, na realidade, são para adultos. A forma de se vestir, a paixão pelo anime, a maneira de falar e se comportar, também conhecida como kawaii, tornou-se uma parte importante da cultura japonesa e, com o tempo, de outros países. Muitos jovens também buscam sua autoestima, se disfarçando de personagens de anime e expressando suas emoções. Muitos casais se vestem iguais, e isso é considerado interessante e atraente.
O kawaii se popularizou devido à necessidade dos adolescentes de se sentirem amados, associando-se à ternura, timidez, infância, delicadeza e à busca por um sopro extra de juventude. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho para sempre ser notificado de novos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.